Noite, gente! Boa noite a todos. Boa noite a todos e todas presentes hoje em nosso encontro maravilhoso, onde vamos conversar com a Vilza, né? Uma mãe super empoderada. Então, não tinha como escolher outro título, né? Outro tema, a não ser mães empoderadas, né? Mulheres empoderadas, mães inclusivas que empoderam mulheres inclusivas, empoderadas. Não é verdade? Boa noite a todos, gente. Muito feliz por esse nosso encontro. Né? E deixa eu ver aqui se minha convidada já está presente. Já está presente, Vilza. Ai, meu Deus. Que maravilha. Oi, Flávia. Boa noite, gente, a todos. Às vezes eu me passo, viu? Não vejo o nome de todo mundo, mas eu fico ligadinha. Vilza. Eita, que encontrão, hein? Olá, Oi, Vilza! oi, E aí, minha querida, tudo bem? tudo bem com você? Tudo ótimo. Que bom que conseguimos encontrar um horário aqui para a gente poder se falar, né? Ai, ótimo, né? Tava difícil nossos horários Pois é. conciliar, né? Exatamente. Como todo mundo sabe, né, nosso projeto é Descoberta do Diagnóstico. Nossas lives é sempre às segundas-feiras, né? Mas Uhum. esse horário de segunda-feira era complicado para a Vilza, né? Eu falei assim, não, a É, gente vai encontrar, a gente muda, a gente faz uma extraordinária. Mas a gente não pode deixar é de fazer esse encontro, né? Esse momento não é aqui, verdade. porque é uma história muito linda para a gente ouvir, né? E a gente precisa sim compartilhar. Afinal de É, contas, o objetivo desse projeto, né, Descoberta do Diagnóstico, né, por que esse projeto foi criado, né? Então, assim, meu nome é Luciana Gomes, né? Sou casada há 19 anos. Tivemos Luana. Luana tem 13 anos, com uma filha muito programada. E Luana nasceu com síndrome de Down. Eu descobri na gravidez, né? E a gente tem Luana de 13 anos e a gente tem Luan de 5 anos, né? Então, assim, foi uma gravidez super programada e desde quando Luana veio, eu queria fazer alguma coisa, né? Fazer alguma coisa pelas pessoas com síndrome de Down e, assim, só ficava no querer, mas nunca fazia nada, né? Então, assim, Uhum. Luana, com a média, assim, de 11 anos, mais ou menos, 10 para 11 anos, eu comecei a ficar tocada, né? Não, eu preciso fazer alguma coisa de fato. E aí, escrevi um livro, né? Meu bebê nasceu com síndrome de Down e agora? Depois fiz o canal dela, né? O Mundo da Luana Moreira, onde ela faz vídeos que ela gosta, né? Tem o Instagram, mas assim, sempre com aquela vontade, viu, de fazer algo a mais, né? Mas assim, o Uhum. quê? Aí ficava com vontade de fazer as lives, mas ficava envergonhada, ficava com vergonha, né? Aí veio a pandemia, pronto, foi um grande presente para mim a pandemia, né? Eu falei assim, então agora a gente tem que meter as caras mesmo, porque assim não dá para ficar em casa o tempo todo, né? Então aí comecei É, a fazer as lives e tem sido sucesso. E foi através dessas lives que eu te encontrei. Foi através né? dessas lives que eu tenho conhecido várias mães maravilhosas, né? E a gente tem se Verdade. conectado disso aí. Então, por isso a importância da gente estar aqui hoje. Eu quero sim conhecer a sua história e quero que você compartilhe para todo mundo ouvir, né? Um pouquinho da história da Uhum. Helena. É verdade. Ah, é um prazer esse convite, Lu, você é muito carinhosa, é uma excelente Obrigada. pessoa, passa muito amor pra gente. E eu fiquei muito feliz em você me convidar, em estar aqui compartilhando, né? E Sim, fiquei mais feliz ainda que eu recebi tantas mensagens de mãezinhas que acabaram de ter o diagnóstico, né? sim. Inclusive, todas falaram que vão assistir a live. Não sei se elas já estão Maravilha. aqui. Mas é uma história que eu resolvi não deixar só para minha família. Eu quero compartilhar com todo mundo, porque além de Sim, ser linda, de superação, e para mostrar para as mães que não tem nada de bicho de sete cabeças, né? sim. É, a gente tem que acreditar e estimular que tudo vai dar certo, Com né? certeza. Isso mesmo. É verdade.
E aí eu tô vendo um monte de gente querida Tem um aqui bocado de gente, chegando, né? né? Eu Exatamente. quero agradecer a todo mundo. Nossa presidente da Associação Unidos pelo Amor também está aqui presente. Nosso Ah, que pai amor. que fez a live comigo aqui É, já, eu aqui vi ele presente também. chegando Aí aí. várias pessoas aí conhecidas. Muito bom, muito Aham, bom. muito bom. O meu irmão aí acabou de falar aí. É, maravilha. Todo Então, mundo minha curioso mãe, para saber. todo mundo quer escutar de novo. Exatamente. Pois é, conta pra gente aí que eu quero ouvir de Carolina, novo. minha prima. Gugu, ai, que legal. Eu não vou conseguir falar todo É, mundo, não mas dá. A que bom Tânia que tá você aí, a está Aline, aqui. todo A mundo. Mari, minha cunhada. Então, o projeto da Lu é muito legal, porque até eu fiz um post a respeito de como dar a notícia, porque é um momento muito delicado e que as pessoas não, né? A parte acadêmica não tem esse cuidado a maior parte Sim. do tempo. E então eu vou contar a história da Helena desde o comecinho, Conta, 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 porque conta, conta. a Helena foi uma bênção na minha vida. Eu tenho 37 anos, eu engravidei, eu tinha 36 e ela foi programada por mim. E eu sempre quis ter um bebê e eu engravidei, tive a Helena. Foi uma gravidez super tranquila. Eu fiz os exames. Eu não fiz o exame da translucência nucal na 12ª Sim. semana, que não é nada fidedigno, né, Luciana? As Aham. pessoas fazem dar positivo e às vezes é negativo e faz dar É, negativo e dar positivo. é. É complicado esse exame. Mas eu fiz todos os outros exames e quando eu estava na minha 28ª semana de gestação, não, 28ª não. E eu já até esqueci agora qual que é. Mas eu acho que é 28ª, sim. 28ª, eu estava de gestação, eu fui fazer o exame, o Doppler, para saber do sangue, né? Como que tava indo sangue para ela, tudo. E aí constatou vários problemas que eu estava tendo, que eu não estava mandando sangue para ela Sim. suficiente. E no momento nesse dia do exame, o médico que estava fazendo o exame não me falou absolutamente nada. Falou assim: aqui está o seu exame, tchau, boa tarde. Só que aí tinha uma Sim. observação que não estava nada bem, né? Aí eu Sim. fui, liguei para minha médica, falei com a minha médica, ela falou: viu, eu quero você aqui amanhã. Então, tipo assim, aí depois daquilo ali eu entrei em repouso absoluto e aí a Helena demorou 20 dias ainda para poder. E eu fazia exame toda semana. Toda semana eu tinha que Sim. fazer o mesmo exame para ver como que tava. E aí, quando no dia daquela barragem de Brumadinho estourou, eu fui fazer o exame. Na hora que eu cheguei lá, assim que ele colocou aquele gel na minha barriga, ele já falou assim para mim: mãe, chegou a hora de você ter sua filha, que já não tá indo Ai, sangue suficiente para ela. Eu estava na 30ª semana de gestação, faltava ainda 10 semanas, né? sim. Foi bem desesperador, Lu, porque assim, não é o que a gente está esperando, né? Eu tive uma gravidez super tranquila no final que teve essas intercorrências, mas aí eu tive um problema ainda com o plano de saúde, então eu não pude ganhar ela no hospital, mas eu acredito muito em Deus e não era para me ganhar ela lá mesmo, era Sim. longe da minha casa, não ia ter os recursos que ela ia precisar. E aí eu vim para o hospital público perto da minha casa, aqui no meu bairro, que é a referência em Sim. maternidade neonatal. Aí nasceu a Helena, graças a Deus deu certo. A Helena tinha 1,180 kg. Oh, Eu meu não Deus. vi a Helena, não peguei a Helena, eu não tive Vivinha. muito pequena, muito. E o medo da médica era não mexer, não chorar, porque ela já estava em sofrimento fetal.
E aí ela virou para mim e falou assim: mãe, o meu irmão ia ficar junto comigo. E aí ela falou assim: mãe, eu não vou deixar ele entrar, não, porque a gente não sabe como que ela vai estar, se ela vai chorar, se ela vai mexer, a gente não sabe. Então eu não vou deixar ele entrar agora, não. Na hora que tiver tudo ok, eu deixo ele entrar. Aí ele entrou e aí ele viu ela mais que eu. Ele falou que o rosto dela era o tamanho de um fundo de garrafa, assim, sabe? Oh, meu Era Deus. muito pequena. E aí ela mexeu, chorou. Eu falei, ô Glória, ela mexeu, chorou, ela tá viva, né? Aí foi pra UTI. Nisso, não tinha nada de diagnóstico, nada, não tinha nem suspeita, não tinha nada. Sim. E nisso, ela ficou na UTI durante 35 dias. Nesses 35, quem tem filho de UTI sabe o que que é. Não é fácil, é muita emoção, é muito desespero, tem que ter muita fé e acreditar assim, que Deus vai fazer o melhor. Quando ela estava com 6 dias, ela não, a comida não passava do duodeno dela. Ela tinha uma obstrução. E aí teve que fazer uma cirurgia. Ela com 1 quilo. Fez a cirurgia. Graças a Deus, foi 5 horas eu sentada, toda operada, esperando, mas deu certo. Na hora que a médica chegou perto de mim, ela virou para mim e falou assim: nunca vou esquecer isso na minha vida. Doutora Roneiara, maravilhosa, falou assim comigo assim: mãe, tem muito risco essa cirurgia, porque a veinha dela é igual um fiozinho. Mas a minha mão, fez assim, mas a minha mão é bem levinha e eu vou ter todo o cuidado do mundo e Deus vai ajudar que vai dar tudo certo. Eu falei, seja feita a vontade de Deus e vambora. E aí, se não fizesse cirurgia, ela também não tinha como sobreviver, né? Sim. Não tinha como passar o alimento, não ia ter nutrientes, não ia ter Tinha nada. que ser feito, é. Aí fez a cirurgia, isso ela tinha 6 dias. E aí, graças a Deus, secou tudo, foi tudo. A recuperação dela foi ótima, não teve febre, não teve nada. Foi muito. Ela aceitou muito bem a cirurgia. E aí, eu lá na UTI, a Helena com 1 quilo para sair da UTI precisava de 2 quilos. E aí demorou até ela começar a Sim. mamar direito por causa da cirurgia, essas coisas todas. E aí, com 26 dias que ela estava lá, uma médica responsável pelo setor me chamou e falou assim: Vilza, não, aí eu falei assim: o que aconteceu que tirou sangue dela? Porque ela não tinha mais nada para ser feito, ela só trocava Sim. fralda e vinha temperatura. Aí eu falei: eu vi que tinha uma picadinha. Aí eu falei: o que aconteceu que tirou o sangue dela? Aí ela falou assim: a médica responsável vem aqui falar com você. Mas eu nem passou nada na minha Aham. cabeça. E aí ela falou assim: Vilza, pelos problemas que a Helena vem apresentando, que ela tem um problema cardíaco, que eu também não sabia, fiquei sabendo na hora. Sim. Ela tem um problema cardíaco e pela obstrução do duodeno, que é uma malformação, a gente está suspeitando que a Helena tem síndrome de Down ou alguma outra síndrome. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, quando eu penso que ela tá para sair dali, Tem né, mais assim, coisa. vem mais coisa. Foi desesperador, sabe por quê? Eu sou mãe solo e assim, eu passei todo esse tempo sozinha, eu e a Helena. Sim. E o que acontece? Eles não autorizaram ninguém da minha família entrar, a não ser o pai, que não tinha presença. Então, eu não tinha ninguém, era só eu e eu lá mesmo. Era eu e ela na UTI, Deus. Foi sempre assim. Sim. E aí ela pegou, eu falei, eu saí desesperada e o padrinho dela trabalha no hospital. E falei, e agora? O que que nós vamos fazer? Falei, como que eu vou olhar ela? Fiquei aquele desespero que toda mãe fica, né? Sim. Mas até que a maneira que foi dada a notícia para mim, pelo que eu vejo as outras pessoas, foi boa. A Sim. enfermeira veio, me abraçou. Não foi a maneira correta, mas tipo assim, foi dentre as piores, foi a melhor, Aham. entendeu? Foi humana, de forma humana, né? Foi humana, foi assim. E eu acho também, que como eu já estava lá há muitos dias,
eu ia lá todo dia, ficava lá o dia inteiro dando Sim, mamar nela. Então, assim, a gente cria um elo, né, entre as sim, pessoas lá. E aí foi dessa maneira a notícia. Não foi sim. igual muitas mães que tirando o bebê falam, ó, Maravilha. tem 21, né? Tem É, mães teve que é até assim. que a Eliana falou aqui que linda essa maternidade, linda mesmo. Tá de parabéns, porque são Ah, poucas, né? é a minha, é a minha ex-futura aluna, essa daí, É, a Eliana. Aí, Lu, foi assim, esse desespero. O sim, desespero de ser mãe solo também me afetou muito nisso, porque eu ficava pensando como que eu vou trabalhar, como que vai pois ser as minhas é, coisas, né? Mas, graças a Deus, o desespero passa, né, Lu? com certeza. Esse baque passa Tá. e hoje a gente curte só as maravilhas de ter a Helena na minha família, na minha vida. Graças a Deus que ela veio para mim, que eu tenho Com garra para certeza. poder fazer tudo para ela que for possível, É, e como né? foi, Vils, assim, nesse momento, quando teve alta, né? A Helena estava maravilhosa, e como foi, Ai, assim, para você dar essa notícia para sua família da síndrome de Down, né? Como foi, assim, para sua mãe, para então, seu irmão, como é que de lá foi? do hospital mesmo, na hora que eu acabei de falar com o padrinho dela, eu já peguei meu telefone e já liguei para minha mãe. Falei, Sim, mãe, tem já, mais uma coisa. Mãe, estão suspeitando da Helena. E a Helena não tem muitas características mesmo. sim, é. E como ela era deste tamanhozinho, ela não tinha mesmo. Não tinha Aham, característica. Não aham, tinha nada. Só o olho dela que era mais puxadinho. E aí a médica falou assim: engraçado, eu achei o olho dela parecido com o seu. Aí sim, eu pensei assim, gente, pode ser uma suspeita, mas não pode não ser. Aí eu sim, fiquei esperando o resultado aham, durante 30 dias para poder sair. Nesses 30 dias, nós continuamos lá. Que ela saiu da UTI, mas a gente foi para o quarto, porque ela não sabia mamar, não conseguia mamar, fazer sim. sucção. Aí ela não conseguia. Eu tive que ficar no quarto com ela mais 20 dias, sabe? Que Ai, a fofo. roupa, eu mato ela de orgulho. Sua mãe está aqui Então, presente? Sua mãe é minha Helena? mãe tá. Helena é o amor da nossa vida, nossa princesinha Maria Madalena. Ah, é a vovó dela. É a Ah, avó que adotou com todo o carinho do mundo. é maravilhosa. Eu fico tão orgulhosa quando eu vejo essas avós assim que adotam mesmo crianças, independente de síndrome de Down ou não, que abraçam assim. Meus filhos têm um bocado de A minha avó. mãe falou oi aí, ó. Neuza, minha mãe. Oi, Neuza, beijo. Parabéns pela filha, parabéns pela neta. Então, eu achei muito legal, Lu, na hora que a gente chegou aqui em casa, porque a gente chegou em casa dia 2 de abril. A Helena Sim, nasceu dia 6 de fevereiro. Então, assim, demorou, né, pra gente chegar em casa. sim, E aí, o meu avô viu ela uma vez só. Eu moro com meu avô e com a minha mãe. Aí, ele viu ela uma vez só. Aí ele falou assim, aí na hora que ele viu lá no hospital, né? Na hora que a gente chegou aqui, ele ficou todo emocionado, porque ele, com 82 anos, ele não esperava que ela, daquele tamanhozinho, ele falava assim, eu não acho que ela vai vingar. Ele falava assim. é isso. Aí nós chegamos em casa num dia, no outro dia saiu o resultado do Sim, carioca. E aí, eu só chorava, eu comecei a chorar muito. O padrinho dela que pegou o resultado pra mim, eu chorando. Aí ele chegou aqui no quarto e a gente não tinha contado pra ele, sabe, da sim. suspeita. E aí, ele chegou aqui no quarto e falou assim: o que aconteceu? O que aconteceu? O que foi com a menina? A menina tá bem? Tipo assim, ela tá chorando por quê? Ela só chorava por causa da Aham, menina. A menina tá aqui, né? aham. Aí minha mãe falou assim: é porque a gente não te contou. Ela tem síndrome de Down. Aí ele falou: o que é isso? Aí minha mãe explicou ele, assim, né? Sem saber muito também, né? Falou assim, então, pai, ela vai ter um atraso, assim, síndrome normalmente vai demorar a andar, vai demorar a falar. Ele falou, isso não tem problema, não. Problema, nós também tem um atraso de tudo, nós somos tudo meio retardado. E alguma coisa a gente é. Palmas para ele. Foi ótimo, porque assim, 82 anos, né? É, exato. Bisneta.
tão Aham. querida, tão esperada, ficamos para vir para casa um sacrifício, operar. Então, assim, isso não era nada. O que que é isso? Não era É o nada. de menos, né? Isso é o de É o menos. de Hoje, menos. hoje a gente tem essa visão. E você vê que ele, na ignorância, que não sabia o que era síndrome de Down, tinha esse conhecimento de que isso é o mínimo do mínimo. E hoje a É gente, verdade. com nossas filhas, a gente sabe que é exatamente assim. Que isso não importa, né? O problema maior foi o quê? O problema do duodeno, que foi resolvido. E já fizeram a É. pergunta aqui, e a cardiopatia de Helena, como é que está Então, hoje? a cardiopatia da Helena, ela tem CIA e CIV. Um é 3 milímetros, o outro é 0,3 ou 0,8, uma coisa assim. Sim, Ela faz controle, né? Todo de 6 em 6 meses, ainda está o sim, mesmo tamanho, mas a princípio faz muito barulho. Dá para você sentir que o coração dela não bate igual o nosso. E sim, aí todos os médicos que olhavam falavam assim: nossa, é considerável o sopro dela. Aí o que que a sim. gente pensa? É um problema, né? Uhum. O cardiologista virou para mim e falou assim: Vilza, quanto mais barulho, menor o buraco. Falei, então tá bom, Então, o barulho é isso. deixa eu fazer barulho pra lá. Mas assim, são coisas, Lu, que são uns anjos que caem na nossa vida para poder tranquilizar a gente, né? Verdade. Porque um médico vira para você e fala: nossa, é considerável. O que que você pensa? Você só pensa É. coisa. Aham. Então, assim, ela nunca tomou medicação, a cardiopatia dela é controlada. Nunca. Eles acreditam que, tipo assim, é um sopro que qualquer um prematuro, ou até mesmo quem não é prematuro, pode ter, Sim, entendeu? sim. Quem tá falando aqui? A É. Flávia. Não consegui ler. Aqui, ó. Ah, e o Gui também, viva a A inclusão. Flávia leu. Isso não é nada. Para mim, eles são iguais a gente. São as crianças mais amorosas que eu já vi na minha vida. Exatamente. Na verdade, assim, todos nós somos diferentes, né? Todos nós, como o próprio bisavô falou aí, né? Deu uma lição pra gente. A gente É tem que um probleminha. todos nós temos nossas dificuldades, nossas limitações. E assim, a síndrome de Down é só um detalhe, né? Então, assim, a É. gente, aos poucos, E a assim, gente eu vai pedi, amadurecendo isso, né? é verdade, eu O Gui pedi Borges muito. aqui está falando aqui, ó, viva a inclusão. Hoje melhorou muito. Crianças Down são muito bem aceitas, principalmente por outras crianças. Apesar de ainda ter que caminhar muito. Ah, Exatamente. o Gui é um Exatamente. carinhoso, que estudou comigo, fez faculdade comigo. Sim. A inclusão, sim, Então, hoje está bem. Estamos aí para isso, né, Vils? E a gente vai conversar um vamos pouquinho aí mais para lá na isso. frente. Mas E, volte aí, e vamos voltar aí ao assunto que a gente estava falando, que eu te interrompi. então, não, a gente estava falando da cardiopatia que eu já até encerrei. Isso. Então, assim, a Helena não teve, ela teve a cirurgia dela, que foi assim, né? A gente imagina que é a pior coisa do mundo, né, Lu? Pois E é. assim, hoje, a Helena, até hoje, 1 ano e meio que ela tem, ela não tem febre, a Helena não tem nada, com a graça de Deus, assim, não me dá trabalho para doença, sabe? Vou muito tranquila, graças a Deus. E o meu medo era, como eu vou trabalhar e criar a Helena? Estou conseguindo com a ajuda da minha mãe, do meu avô, dos meus familiares, dos meus amigos, graças a Deus, Vai. Isso é né? maravilhoso. E assim, Vils, a gente vai vendo, a gente vai entendendo cada dia que passa, a gente vai entendendo muitas coisas que acontecem na nossa vida, né? Que a gente não entende. É. Uma observação aqui, ó, uma mensagem que veio aqui pra gente, da Stephanie Oliveira. Ela colocou Uhum. aqui, eu ainda olho para minha filha e pergunto a Deus o porquê. Ela me falou isso hoje. Mas ela é o amor da minha vida. É exatamente isso, Stephanie. Mas assim, ó, eu vou te colocar só para você trocar essa palavra. Tire esse questionamento a Deus, a gente vai fazer. A gente faz, não tem jeito, né? Tudo que é novo na nossa vida, a gente questiona. E é a Deus que a gente tem que questionar mesmo. Mas assim, É, não o porquê, né? Porque quando a gente fala o porquê, a gente fica na situação de vítima, né? O porquê, meu Deus, isso comigo. Mas não, mude o porquê para quê? Para quê, meu Deus? Para quê? Né? Para que o Senhor me deu essa filha? Então, o é, para quê vai te fazer evoluir. Você vai entender o para quê dessa evolução.
E cada dia É. você vai entender mais, vai se fortalecer mais. Então, esse questionamento eu fiz, a Vilsa fez, eu tenho certeza que Todo a mundo. grande maioria das mães, dos pais se fazem. Mas assim, bora trocar o porquê para o quê, que vai ficar muito mais fácil para a gente entender. Porque as coisas de Deus, É, a gente, nem sempre a gente vai entender, né? Mas a gente, aos é. poucos, a gente vai ver solução e entender sim, né? Às vezes a gente consegue entender sim, né? Uhum. Então, isso é bem legal a gente estar colocando. E me conta aí, viu, essa questão, já que a gente está falando assim de aceitação, né? A gente é algo que a gente vai lidar, a gente precisa aprender a lidar com aceitação em relação a qualquer coisa na nossa vida. Me conta aí, a Uhum. Helena está com 1 aninho e quantos meses? 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses, né? Você já E passou por alguma situação assim de preconceito? Você já vivenciou alguma situação de preconceito assim eu, na eu vida? vivenciei, eu vivenciei um. Nem foi preconceito assim, não. Porque ela faz fisioterapia num Sim, local onde tem a área do cadeirante e a área do. E o elevador normal. Só que sim, onde que tem o elevador normal, você tem que subir de escada rolante. Com o sim. carrinho dela, eu não conseguia. Aí ele falou assim, o moço que tomava conta lá falou assim, olha, aqui é só para pessoa deficiente. Eu falei assim, mas ela tem a deficiência. Aí ele falou, Sim, muito, me desculpa, me desculpa, me desculpa. Porque aí, como é que eu ia carregar ela sem andar, né? E sim. carrinho e bolsa, e aí só isso. Mas assim, ô Lu, eu sou uma pessoa muito faladeira e sei lá, eu acho que as pessoas têm um pouco de receio de falar comigo, sabe? Então, Sim. assim, eu acredito que comigo, se a pessoa me conhece, não vai falar, mas assim, vai acontecer, né? E Eu, assim, eu peço muito a Deus para me ter sabedoria para poder enfrentar isso, porque eu sei que vai acontecer, aham. né? Aí eu te pergunto, será que vai acontecer? Porque eu vou te Eu não dizer, sei, Vilza, não. quando a gente tem uma postura, quando você fala assim, ah, eu sou muito faladeira, eu consigo me enxergar assim como você. Eu te digo assim, eu tenho 13 anos com Luana. Se você me perguntar se eu já passei por alguma situação de preconceito, talvez com muito esforço eu posso te dizer alguma situação. Mas assim, a forma como você se posiciona é muito importante. Entendeu? Então, assim, Uhum, talvez, não é porque a Helena tem síndrome de Down, você vai passar por uma situação de preconceito, uhum, entendeu? Às vezes o que entendi. acontece até com esse rapaz aí que ele falou, né? Elevador, você vê que ele trabalha em uma empresa que tem, que lida Aí me pediu com desculpa. pessoas com deficiência, de pessoas com deficiência, e o termo que ele usou foi o quê? Deficiente. É um termo que a gente sabe que a gente precisa ter cautela, porque as pessoas não são deficientes, né? As pessoas têm uma Uhum, deficiência. Mas muitas vezes a pessoa uhum, não tem esse conhecimento. Então, cabe a nós a estar orientando. Né? Então, assim, é, não se fala pessoa com deficiência, ou não se fala pessoa deficiente, né? Se fala pessoa uhum, com deficiência. É como o seu avô uhum. falou, todos nós temos nossas limitações, que eu amei, eu vou gravar isso aí, viu? Vai ficar registrado para mim. Então, assim, É é importante a verdade. gente colocar isso. Às vezes a pessoa é ignorante, não tem conhecimento, e cabe a gente a estar levando esse conhecimento, né? E assim, Uhum, a gente precisa estar expondo nossas opiniões, nossa aceitação, né? E assim, é, aprender. E a gente uhum, aprende todos os dias. E uma coisa, Vilsa, que eu verdade. achei bem legal, quando a gente marcou essa live, né? Você falou assim, Lu, vou colocar as caixinhas de pergunta, né? Para que as pessoas já possam estar fazendo as perguntas. E teve Uhum. perguntinhas aqui para você que eu já queria estar adiantando aqui e colocando para você, que a Yasmin Xavier ela colocou. Qual foi sua maior dificuldade? Diante de toda a situação da Helena, qual foi sua maior dificuldade? Hum, eu vou te falar a verdade. A minha maior dificuldade foi ter que passar dentro daquela UTI só eu e a Helena. A minha maior Sim, dificuldade foi essa. Porque, graças a Deus, eu tenho minha mãe que sempre está comigo para tudo e maravilha. ela não pôde estar. E, tipo assim, era uma coisa que era inevitável. Eu tinha que estar ali, ela dependia de mim, né? E Sim, assim, passava eu e ela. Isso para mim foi a maior dificuldade, porque graças a Deus, os outros momentos, nenhum eu fiquei sozinha, entendeu? Assim, não eu sei. então, assim, a minha dificuldade foi estar sozinha com ela e todas as notícias que eu recebia,
eu estava sozinha. Então, assim, eu isso sei. para mim foi a maior dificuldade. E disso tudo eu descobri, assim, tão forte que eu sou, porque eu não sabia que eu era assim. É engraçado que o meu namorado essa semana falou que eu sou mimada. Aí eu fiquei pensando assim, gente, será que eu sou mimada? Depois eu pensei assim, ah, não sou mimada, não, eu sou tão só enfrentando tudo e todos, mas ele achou que ele acha que eu sou mimada. E eu pensei assim, ali não adiantava eu ser mimada, não adiantava eu ser nada. Eu tinha que ser a mais forte possível para poder dar força para minha filha, Pois é. de estar bem para poder recuperação dela, né? Exatamente. E esse foi Era você ou você, né? Era você ou você. Era eu, você ou eu. você. Agora eu te falo, a Simone quer saber por quê, né? Hoje eu não me pergunto mais por quê, eu me pergunto não. Eu sei que Deus já falou comigo que ela veio para mim, ela tinha que ser minha, tinha que acontecer tudo do jeito que foi, é, porque eu ia aguentar essa situação, entendeu? Porque assim, eu sou forte para isso, eu já me fraquejei pra caramba, né? Tipo assim, não é todo dia que a gente tá forte, mas assim, eu tenho muito orgulho da minha filha, o que for possível fazer para poder ajudar ela, eu vou. E eu quero que ela seja uma mulher como eu, que não deixa abalar por todas as coisas Sim. e sempre vê uma coisa boa. Que bom que ela veio para mim. Você imagina se ela fosse para outra mãe, que talvez não ia ter essa força. E Deus faz tudo perfeito. Perfeito, Esse momento é porque, assim, essa mãe, né, que eu não lembro mais o nome dela, Stephanie, Simone. foi Simone. A Simone, ela tá ainda passando por aquele momento, Tá? né, da A aceitação. menina Então, isso é dela, normal, eu não tenho Simone, isso é certeza, normal mas eu acho mesmo. que a menina dela ainda tá na UTI. Isso é normal mesmo. Isso vai passar. E assim, ó, eu te falo, hoje minha filha tem Vai. 13 anos. Eu entendo perfeitamente porque Deus me deu ela. Não podia ser outra mãe. E eu não podia ter outra Não. filha, tinha que ser Luana. Luana, as características de Luana têm me transformado. Não é porque ela tem síndrome de Down, não, porque é Luana, entendeu? Então, assim, ela Aham. veio para me transformar. E eu tô aqui para contribuir Uhum. com ela, independente de síndrome de Down ou não. E uma coisa assim muito Uhum. legal aqui que o Guto botou aqui, ó, Guguto fofo, né? Uhum. Ela do É, grupo. é lá do grupo, né? Deus nos capacita, coloca pessoas, anjo para nos amparar e tudo fica leve, se encaixa. É exatamente isso. Uma frase que eu me apeguei muito quando eu vi, assim, eu falei, meu Deus, tem tudo a ver comigo, que é Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Essa é uma frase que eu achei perfeita. E assim, Ele capacita o tempo todo. O Né? tempo Independente todo. da síndrome de Down ou não, Deus vai nos capacitando. Deus, toda Vai. situação difícil que a gente passa na nossa vida, Deus vai lá, ó, e sempre tem uma resposta para a gente. Cabe a nós a se permitir a ter essa Uhum. resposta, né? Uhum. Sair da situação de vítima, né? Da posição de vítima e É. realmente arregaçar as mangas. Porque essa situação Aham. de vítima é normal nesse momento, É mas depois normal. vai passar, depois vai passar, Vai. entendeu? Vai. Por isso que eu acho Vai importante a passar. gente estar aqui conversando, se fortalecendo, É. conhecendo outras mães, outras histórias, É. né? Porque, assim, o primeiro momento é difícil. Não tem como É. falar assim, ah, eu aceitei super bem. No começo, tudo é difícil. Nem que seja umas Sim, abobrinhas na cabeça, a gente passa. Mas, pois assim, é. a Luana aí, a Luana. É. Ela tá Ó, aí, tá. Então, então tudo porque passa. eu pedi até para essas mães verem que como é que fala assim? É um aconchego, né? É pra gente Sim. mostrar assim, que eu também passei por isso. Hoje, graças a Deus, eu superei isso e é só alegria, né? A Bárbara Novaes, Vilza, fez uma perguntinha para você. Desde que a Helena nasceu, teve algo que te fez fraquejar? Não. A Helena me fez uma mulher que eu não me conhecia. E você nem sabia que era, né? Não. Eu tenho dois irmãos mais novos que eles não têm mãe. A mãe deles Sim. faleceu, eles tinham 3 anos, um tinha 3, o outro tinha 2.
Então, assim, eu ajudei a criar eles, mas nada se compara a você ser mãe mesmo, né? Verdade. Eles estavam muito, maior parte do momento comigo, mas assim, hoje eu tenho que fazer tudo por Helena. Sou eu que tenho que fazer tudo. Graças a Deus que eu tenho muita ajuda, mas assim, eu sou a mãe dela, né? Aham, Então, assim, eu nunca me fraquejei. Muito pelo perfeito. contrário. Eu mato um leão por dia, se possível. É isso mesmo. E o Lipe perguntou assim: qual sua atitude se alguém discriminar a Helena? Você já parou para pensar nisso? A gente falou, né? Comentou isso aqui. Então, eu vou tentar ser mais educada possível, sabe? Tomara que eu consiga explicar. É, Um dia eu li uma coisa falando assim, que tava as crianças brincando no parquinho, aí veio uma criança e falou assim, eu não vou poder brincar com você porque minha mãe falou que você é doente. Falou com a menininha que tinha síndrome de sim, Down. Eu vi uma chargezinha. sim, Aí a mãe da menininha escutou, a menininha com síndrome de Down foi lá e falou assim, perto da menina e da mãe, falou da assim, mãe. amiguinha, tá vendo a amiguinha sua? Sim, Então, olha só, ela tem as mesmas coisas que você tem, tá vendo? Ela tá aqui brincando com você, ela foi mostrando para ela, para a criança, sim, para que criança, ela sim. é uma criança normal como ela. Mas depois você conversa com a mamãe que a mamãe não pode falar essas coisas, porque é feio falar assim das pessoas. Tipo assim, acabou com a mãe, Eu né? sei. É assim, muito educada, acabou com a mãe. Mas assim, é realmente a maneira, porque as crianças discriminam porque elas aprendem em casa, não é elas que Sim, aprendem. Criança vê outra criança, ela não quer nem saber. Por exemplo, se a criança está na cadeira de roda, a outra criança vai falar, mas por que que ela não anda? sim, Cabe a quem for falar por quê, né? exatamente. Então, Aham, assim, eu achei super legal essa maneira que essa mãe fez, porque ela meteu o fumo na mãe de uma sim. maneira, assim, educadíssima e ao mesmo tempo Indiretamente com a acabou com o educação. fumo. Uhum. Ótimo. E a criança fica perguntando assim, ué, quem tá falando verdade? Quem que tá, né? É Isso, a mãe ou verdade. a criança ficou confusa? E a criança, com certeza, aí, Vilsa, chega depois para a mãe, porque a criança não tem a percepção de que a mulher falou perto da mãe dela, né? Então, a criança, com certeza, vai Não. lá e fala: Ó, mamãe, a mãe da amiguinha falou isso, 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 entendeu? Isso é legal. Uhum. Porque não adianta a gente, nesse momento, que a gente percebe um preconceito, não adianta a É. gente ir lá e bater. A Meter a vontade que mão na tem cara realmente dela. é essa, né? A vontade que tem, muitas vezes, é essa, assim, da mãe, chega lá e enforcar. Mas não adianta, não vai resolver. Às Entendeu? A vezes gente tem você que dá ter um tapa de classe. luva, assim, é Pois melhor. é, Eu né? não É sei se eu, muito melhor. eu não sei se eu vou saber fazer isso, mas eu vou tentar, Uhum. né? Vamos ver. Pois é, Mas Deus a ajudar que eu gente não vou tem que. É bom a gente ir ouvindo essas histórias, porque assim, eu acredito muito que quanto mais histórias a gente vai ouvindo, né? É, aconteceu com fulano, aconteceu com cicrano. Quando a gente vai ouvindo isso, isso já nos prepara para diante de uma situação. Porque não adianta a gente brigar. Muitas vezes o que essa mãe está falando, ela não sabe nem o que é síndrome de Down. Entendeu? E está dizendo assim, ele é doente, aí acha até que síndrome de Down pega. É Entendeu? Porque assim, as verdade. ignorâncias, gente, é um absurdo. É cada coisa que a gente ouve absurda. Então, assim, não É, adianta a gente ficar se pegando a isso aí. Né? Então, não, assim, cabe a nós a estar nos fortalecendo com essas histórias. Cada hora mais a gente vai conhecendo e a gente vai se fortalecendo nisso. Então, assim, por verdade. isso, Vilza, que eu achei assim o tema proposto que eu coloquei para nossa live de hoje, né? Mães inclusivas, empodero mães inclusivas, né? Mães Aham, atípicas, que é o nome da moda agora, né? Mães atípicas, né? Então, assim, justamente por causa disso, porque quando a gente vai vendo o procedimento que uma mãe fez, a gente vai se empoderando. Porque eu não vou chegar em um parquinho, uma criança não quer brincar com minha filha, e vou lá, vou dar um tapa na cara da mulher, porque não quer que brinque com minha filha, né? né? Mas, Não apesar de pode. que muitas vezes a gente pode sentir vontade disso, mas quando a gente vai ouvindo histórias, a gente vai aprendendo. Então, o motivo desse nosso encontro maior também, né? A gente conheceu a história de Helena, mas assim, é conhecer essa mãe que realmente empodera. Eu conheci você através de lives, né? Conheci você
através de atitudes que realmente estavam empoderando outras mães, conhecendo outras mães também, né? Foi assim que eu te conheci. E eu conheci um vídeo seu, tem um vídeo seu no seu canal, né, no YouTube, que eu achei bem legal, assim, e achei que a gente é super conectada quando você fala que tem uma grande vontade de escrever um livro, né, contando a história da Helena, contando a sua história. E eu achei isso super interessante, porque, assim, desde quando a Luana nasceu, né, 13 anos atrás, eu dizia isso. Mas nunca fiz absolutamente nada, como eu contei aí no início da nossa live. Então, assim, quando eu vi você falando isso, eu falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Cada vez mais a gente vai vendo que nós, como seres humanos, precisamos fazer alguma coisa, sair da zona de conforto, né? Então, assim, eu quero te dizer, assim, que você precisa, sim, escrever um livro. Você precisa, sim, contar essa história para deixar registrado, porque a gente não sabe quantos anos de vida a Vilsa tem, quantos anos de vida vem pela frente, a gente não sabe o dia da manhã, né? Então, assim, essa história precisa deixar registrado. E, assim, essa questão de empoderar é justamente isso. Todas nós, mães, né? Todos nós, seres humanos, temos que fazer algo pela humanidade. Né? E eu pergunto assim, o que é que você vai deixar aí para a humanidade? Você tem uma história linda para contar. Você é uma mulher completamente empoderada. Você falou aí de que, assim, nunca passou por uma situação de preconceito, né? Talvez, assim, porque as pessoas não vêm até você pela sua postura, né? Eu acredito muito nisso, é pela sua postura. Então, isso precisa ser compartilhada. E a gente precisa compartilhar e, assim, incentivar mulheres a ter essa postura também, entendeu? Afinal de contas, é daí que vai diminuir o preconceito. Porque a gente não pode ficar esperando que o preconceito venha para nós. Né? Então, a gente precisa fazer alguma coisa. E quero te incentivar, sim, a fazer um livro, como a gente já conversou no privado. Quero incentivar, sim, outras mães a escrever, que isso é importante. Né? Não precisa necessariamente ser um livro enorme, não, gente. É contar a sua história. Não se preocupe com quantidade de páginas. Colocar no papel, né? Colocar no papel. Todo dia colocar um pouquinho, entendeu? Comprar um caderno e ir escrevendo assim. Foi assim que eu comecei. Eu comprei um caderno, comecei escrevendo toda a minha história, como tudo começou. E cada dia eu ia tendo inspiração, ia lá e copiando, e escrevendo mais, até que saiu. Então, né? isso é bem legal e eu vou futucar você aqui. Inclusive, diante desse projeto, né? Eu estou fazendo um site, meu blog, né? Estou estudando como é que faz, porque eu mesmo quero fazer meu blog. Eu não quero pagar para ninguém fazer, eu mesmo quero fazer, né? Já tá aí de cara mais ou menos. Então, assim, nesse blog, o que é que eu faço? Todas as pessoas que eu fiz lives aqui, né? Nesse projeto, Descoberta do Diagnóstico, eu quero disponibilizar uma página, né? Uma página onde a Vilsa vai escrever um pouco da sua história. Qual o objetivo disso aí? Para que você se estimule a você escrever. Você já vai começar a ler. É como se fosse um esboço do seu livro. Né? Você vai estar escrevendo a sua história. Né? Você vai estar se empolgando com... Como a gente está conversando aqui, você vai escrever, que é diferente de falar do que a gente está escrevendo, né? Então, você vai escrever e vai contar a sua história. E nessa página, no meu blog, eu vou estar colocando suas redes sociais, né? Seu Instagram, seu canal do YouTube, suas redes sociais. E eu achei bem legal essa ideia, porque assim vai estar incentivando as pessoas a estar escrevendo, certo? Então, de antemão, já te convido a estar fazendo parte desse meu blog. E as outras mães também. Ajudo! A gente está aqui justamente para isso, né? E juntas vamos criar vários projetos, várias coisas bem legais para a gente poder estar fortalecendo aí outras mães também. Certo? Ótimo. Vai ser muito legal. E assim, vai ser um local onde também a gente pode indicar as pessoas para poder ler histórias, né? Exatamente. E só assim que a gente vai quebrando isso, né, Lu? Isso esse preconceito mesmo, essa dúvida, esse preconceito que eu falo, e muitas vezes a pessoa que nem sabe do assunto, né? Sim, é novo, né? É novo e já cria as coisas, né? Porque a gente tem em mente que acontece? Que uma criança com síndrome de Down vai ter todos os problemas de saúde do mundo, que não vai andar, que não vai falar, que não vai... É só isso que vem na cabeça da gente. Não é isso. Não é isso. Tudo tem seu tempo.
as pessoas falam assim pra mim, a Helena já não tá andando? Eu falo assim, nem ficando em pé ela tá ainda. Aham, Por quê? Tipo assim, ela não tá no tempo dela de andar ainda. Ela, se aham, Deus quiser, ela vai andar. Agora ela tá ficando em pé, ela sozinha. Mas assim, eu não tô preocupada com isso. Antes eu era preocupada com isso. Agora eu tô preocupada com a saúde dela, ela estando sim, bem, né? E, sim, e isso, só o tempo que vai amadurecer essa evolução mesmo, assim, da gente, de ver que, tipo assim, não tem como você comparar com outra não criança, até tem, mesmo no grupo, tem criança com 1 ano que já tá quase andando. Então, sim, assim, além de tudo, a Helena é muito prematura, então ela já tem o atraso da pois é. prematuridade, né? Então, assim, a minha vontade maior é gritar para todo mundo e falar que, gente, tudo passa, até essa angústia, essa dor no peito passa, né? Isso, passa assim, você vê assim, ó, hoje você tá na fase de Helena tá andando. Eu nem lembro como foi que Luana começou a andar, entendeu? Assim, eu Lembra lembro, quantos né? Eu anos? lembro, mas assim, essa vontade, né? Essa estimulação, tudo vai passar. Essa fase do andar, do caminhar, vai passar. Você vai vir outras Deu coisas, né? outra. Então, assim, É, não é importante se ela vai andar com 1 ano e meio, com 2 anos, com 2 e meio, com 3, tem criança com 3 anos, né? Então, assim, não é, importa quantos anos, importa que vai andar. O que importa é que vai é. acontecer, tudo vai acontecer. Entendeu? Então, assim, Uhum. essa ansiedade que a gente fica acaba até prejudicando, porque a gente deixa até de curtir. Gente, entre no Instagram da Helena, veja os vídeos, que coisa mais linda. Olha, eu e meu marido, a gente fica olhando os vídeos, assim, fica passando um filme na cabeça da gente, porque hoje Luana tá com 13 anos. Então a gente fica vendo a Helena, fica vendo o Jorginho, tem o Noah, tem outras crianças aí que a gente fica acompanhando no Instagram e fica vendo, matando a saudade, relembrando o tempo que Luan era pequenininho, entendeu? Então, assim, a gente fica Aham. nessa saudade. Mas, assim, a gente precisa estar curtindo esse, Aham. esse, esse momento intensamente, né? Fase, né? É E às vezes, fase. e às vezes depois a gente se sente culpada de não ter curtido tanto aquele momento, né? Pois é, Com porque fica na preocupação. preocupação louca para andar, para andar, para andar, para andar. E não é. Tem que ter calma. Vai E fazendo assim, estimulação que vai acontecer, entendeu? assim, passa, né, Lu? Passa, isso tudo Tá. passa, assim, essa preocupação, essa. E eu desejo de coração, assim, que essas mães superem Isso. essa dorzinha, essa coisinha que É. fica, gente, que é Sim. de normal do começo É. e vai passar, né? Vai passar porque a gente fica na angústia do medo, é o novo, né? É como a linha que uma mãe falou, é o medo do novo, né? Porque É, tudo que está fora do padrão a gente se assusta, mas depois é, é tudo tranquilo, é tudo de boa, assim. Eu não consigo me uhum, imaginar ser minha filha, entendeu? Quando eu tive meu segundo filho, eu não tive medo nenhum do que viria. O que viria, eu ia estar aqui para suportar tudo, sabe? Então, assim, não tem uhum. essa angústia, esse desespero que a gente fica, porque tudo vai passar, tudo passa mesmo, né? Passa mesmo, verdade. E queria falar também, Lu, Sim, que eu recebo muita mensagem assim de pessoas que eu já conhecia, não necessariamente amigos, assim, mas assim, que você tem no Instagram de conhecido, me agradecendo por umas informações que não sim, sabiam. pois é, Tipo assim, e que eu tô tirando essa falta de conhecimento mesmo da síndrome de sim, Down. E, tipo assim, eles estão vendo que a criança vai fazer as coisas tudo, que a Helena tem uma vida de uma criança normal. sim, Então, com assim, certeza. apesar de ter umas críticas, mas a maior parte do tempo tem elogios. E isso é Aham, muito legal, né? isso mesmo. Porque mostrar, a minha intenção é essa, mostrar que a Helena tem tudo que uma criança normal tem, que Com a criança certeza. que chora, que faz pirraça, tudo, né? Fica escabelada. Eu vi aquela postagem sua, é linda, Cabelo, toda escabelada. ela tem o Gente, cabelo, tem uns cachinhos na ponta, aí ela acorda com o cabelo desse tamanho, é uma gracinha. ó, Vils, aqui, ó, a Stephanie Oliveira, ela tá falando aqui, eu quero muito fazer uma página no Instagram para a minha Helena.
mas ainda não me sinto preparada devido a muitas pessoas que ainda não sabem, medo do que vão falar ou achar. É justamente isso que a gente está conversando aqui, né? Stephanie, você precisa sim fazer o Instagram, porque assim, ó, você não tem que se preocupar com o que está vindo de fora. Essa missão é sua. Essa missão é sua. Então, assim, é você que precisa, primeiramente, ter aceitação, primeiramente, precisa se fortalecer, para depois você poder compartilhar com as pessoas. Não é isso mesmo, Uhum. Vilsa? É isso Então, aí. assim, você não tem que ter medo do que as pessoas vão falar, entendeu? Uhum. A É, gente não porque tem que assim, estar preocupada com falar, isso. vão falar. Vão falar. Falam bem, falam mal, sempre vão Vou falar. falar, Mas assim, tento só pegar as coisas boas, sabe? sim. Porque só eu sei que eu passo com a minha filha, só eu sei que eu já passei. Então, assim, eu não posso dar ouvido a uma pessoa e estragar as outras coisas todas de boas que eu posso Isso. proporcionar, né? Uhum. Hoje eu recebi umas mensagens também de uma mãe que o neném não tá comendo, ele até entrou no grupo hoje. Sim. E ela falando, o que que eu faço? Aí eu peguei e falei com ela assim, olha, a Helena também não mamava, não desespere, não chore. Tipo assim, é uma maneira, um acalento que a pessoa talvez não tem dentro da casa dela, né? Sim. É uma mãe que já passou pelo mesmo que você. Então, assim, eu vejo que as pessoas me procuram, tipo assim, me ajuda. Eu fico pensando assim, meu Deus, como que eu vou ajudar, sendo que eu tô tão longe? Tem várias pessoas da Bahia, do Rio Grande do Sul, muita gente. Isso. E assim, As redes a sociais estão a minha, nosso favor, né? As redes nosso sociais estão a favor, nosso favor. verdade. E aí, tudo que eu posso falar para ajudar, eu falo, né? E Sim. graças a Deus tá dando certo. A Helena tá cada dia mais conhecida. Eu recebo muita mensagem de gente falando que ouviu falar da Helena, por isso que adicionou. Sim. E tomara que E a ela mesma gente. está aqui dizendo, ó, teve outra mensagem aqui, ela dizendo que a própria página, né, das páginas que a gente coloca, que você faz com a Helena e tudo, isso tem fortalecido muito ela. Isso é É, maravilhoso, gente. Por isso que a é gente quer convidar maravilhoso. outras mães a fazer isso também. Você tem que, sim, Stephanie, colocar a foto de sua filha, porque você vai estar contribuindo na Te vida de outra ajudo, Stephanie. pessoa, entendeu? Isso é maravilhoso, é nossa missão. Nossa missão de ser humano é ajudar outro ser humano de alguma forma. E se Deus nos deu esse presente de uma criança com síndrome de Down, por que não focar nisso? Por que não mostrar para outra pessoa que é natural? Me perguntaram assim: você não tem medo de ter um filho com síndrome de Down? E eu dizia: não, não tenho medo. Imagine se for dois. Meu Deus do céu, que maravilha! Eu não tinha medo nenhum, entendeu? Então, assim, isso é importante. A gente precisa se expor mesmo, porque assim a gente vai poder contribuir na vida das pessoas. E eu acho isso, Uhum. eu fico empolgada, assim, quando eu falo assim, você tem que ter orgulho disso mesmo. E se empoderar mesmo, Vils, assim, como Ô, você faz, Lu, é postando as fotos de Helena, que é linda a gente ver, é lindo demais. e é engraçado que assim, a gente que está passando por isso, a gente tem esse sentimento, mas não é todo mundo que tem esse sentimento. Sim, Porque o que eu escuto das pessoas que não estão na inclusão e tudo, falar assim, mas sim, você não tem medo de expor ela muito? Você não tem medo? Gente, o que pode acontecer com ela na internet, ela fora da internet, em sim, qualquer lugar, né? E exatamente. assim, a minha vontade de mostrar que a minha filha superou tantas coisas e está desenvolvendo a cada dia é maior do que qualquer medo. O medo que eu tinha era de perder ela naquele momento lá, que eu Sim, não tá vivendo nada disso que eu tô. E graças a Deus isso passou. Então, assim, hoje eu só tenho a comemorar, mostrando também como que ela está desenvolvendo bem, graças a Deus, né? aham, isso mesmo. É, Simone está Vilza, agradecendo. Obrigada a ó, você, Simone, você está aqui com a gente. E daqui a pouco você vai estar contando a sua história também. pois é, e eu deixo aqui aberto, né, a todas as mães e pais que queiram estar aqui compartilhando as suas histórias, né, que fale comigo no direct, fale com a Vilza também faz lives, então assim, fala com a gente, que a gente tem o maior prazer da gente estar conversando e a gente poder estar compartilhando. Na verdade, a gente precisa se empoderar, né, para realmente a Verdade. gente poder compartilhar histórias
para todo mundo, né? O Instagram está aqui muito, muito mesmo a nosso favor. Né? Eu conheci a Não. Vilza o ano A Rô, passado. você é tão grandona. A Sim, Rô falou que você tem pequena diante de tantas histórias. pois é. Mas assim, ao ano passado, Vilza, em um grupo que eu faço parte do WhatsApp, né? Eu vi uma postagem falando de uma união, de uma associação Unidos pelo Amor, né? Quando eu vi essa postagem, quando eu vi esse nome, Amor, a união, né, através do amor, eu fiquei muito empolgada e fui atrás dessas mães. E hoje eu faço parte dessa associação Unidos pelo Amor, que nós somos mães, né, pais de crianças com síndrome de Down e de outras síndromes também, de outras deficiências também. E a gente se junta em prol de projetos, né? Para a gente poder estar Uhum. fortalecendo. Então, assim, o nosso incentivo é que essas pessoas abracem essa associação, né? Esse elo que a gente está presa, né? Pelo um elo chamado amor, né? E a gente se junte e a gente cresça cada vez mais com esses projetos de estar criando o Instagram de nossos filhos. Isso já é um projeto de ação, né? Que a gente pode estar contribuindo na vida das pessoas. Não é É. verdade? Então, assim, a gente Uhum. cada vez mais fazer algo pela humanidade, fazer algo para que as pessoas conheçam e entendam o que é a síndrome de Down. Para que fique claro, porque muita gente não sabe, como a gente conversou aqui, essa live toda falando sobre isso, né? As pessoas não É. sabem. Então, a gente precisa estar junto e não importa de que cidade que você esteja, né? O É. importante é a gente estar aqui, as redes sociais, o Ô, Instagram está Lu, aqui, eu para não deixar a me gente mais junto. apresentei. Eu não me apresentei. Pois é. Aqui. Não falei que eu sou de Juiz de Fora. Pois é, e que eu também sou de Salvador. Eu acho que eu também não me apresentei, não. A gente pulou o roteiro. É. Então se apresente aí, porque a gente só tem 4 minutinhos. Ai, meu Deus. Ah, Então, não, agora eu já me apresentei. Mas assim, diga de onde eu tô, você mora. eu moro em Juiz de Fora, Minas Gerais, e tem bastante gente de Juiz de Fora aqui, mas tem muita gente também que não é daqui, né? Que tá aqui Aham, mandando mensagem. tem. Mas é, eu tenho a Helena, que tem 1 ano e 6 meses de muito amor, muito carinho, muita dedicação. Que é linda. É, é só isso, né? Eu já falei o resto tudo. É. Eu queria. Eu sou de Salvador, né? Estou com esse projeto aí, mas quero abraçar mães, trazer mães do Brasil todo para que a gente seja unidos pelo amor, né? Porque é o elo que Aham. nos liga, né? Essa missão Uhum. de estarmos juntos, né? E estar contribuindo com a humanidade. Esse é o grande objetivo desse projeto. E queria te agradecer, Vilza. Eu sei que a gente tem. É uma pena que é só 1 hora de live, né? Mas Senão a gente enfim, ficava aqui, né? já tá chegando ao final. Mas assim, vários projetos vão acontecer, né? A gente já está cheio de ideias, porque quanto mais a gente conversa, mais ideias tem para acontecer, né? Verdade. Então, assim, eu quero convidar intensamente a todas as mães, a todos os pais, para conectar com a gente e fazer com que a gente mostre o que de fato é a síndrome de Down, o que de fato é alguém com algum tipo de deficiência, para que a gente acabe com essa questão de preconceito, e a gente deixe claro, Aham. né? E a gente faça uma verdadeira inclusão. E eu queria, Vilza, que você deixasse um recadinho aí para as mães, né? As mães que estão nesse momento ainda de aceitação, a gente já falou um pouquinho aqui, mas que você deixe um recado de todo amor, de todo o coração, que eu sei que você tem aí para deixar para a gente, para todos, né? Então, o meu recado eu creio muito em Deus. Então, assim, e com toda a minha história com a Helena, eu acredito ainda mais em Deus atualmente, né? E Sim, o meu recado que eu tenho é tenha fé, acredita em coisas boas, porque tem muitas pessoas para vir falar coisas negativas. Tenta não querer tanta opinião, né? Porque tem pessoas verdade. que não entendem nada, não sabe nada e vai falando as coisas e acaba chateando, né? Então a Sim, minha mensagem é crer que a gente tem um Deus que pode todas as coisas, que as coisas vão acontecer conforme a vontade dele, e a gente tem que só acreditar que coisas boas estão por vir, né? Porque está assim. assim, eu falava sempre assim, que
tudo que a Helena passou, eu falava assim, que seja feita a vontade de Deus. Porque talvez a vontade de Deus não era a minha vontade, mas eu tentava o tempo inteiro me consolar com isso, que seja o que acontecer, eu tenho Deus.